mensagens que chegam pela manhã. Fique à vontade entre nós. Web Rádio Vagalume.com. As mensagens não param de chegar. Eu sei que diante disso tudo que a gente costuma conversar e desses papos que nós estamos tendo hoje, muita gente acaba pensando, mas vem cá, qual é a lógica disso tudo? Porque entre os que estão aqui, há muita gente e há os que são absolutamente abertos, disponíveis para a subjetividade, e há também os que são mais racionais, os que são mais críticos. Eu acho importante dosar, né, ser tanto um quanto o outro. Eu acho que uma coisa não é necessariamente excludente em relação à outra. Mas o fato é que a gente olha para todas as propostas, a gente ouve tudo que nos dizem, a gente vê todos os movimentos, a gente tenta entender todos os caminhos e, de alguma maneira, extrair alguma lógica disso. Qual é a lógica da vida? Eu não vou discutir aqui as superfícies, né? Isso a gente já sabe a loucura que é, enfim. Mas me diz uma coisa, quando eu vejo, por exemplo, uma mulher grávida, né? E eu acho aquilo fantástico. Eu não sei se você já se ligou disso. São os milagres tão loucos que a gente acha que milagre é o cara da igreja ali, o Vaticano reconheceu o milagre da santa que chorou. A gente não percebe o milagre de um ser crescendo dentro de alguém, né? Isso é um negócio louco, uma relação de um homem e uma mulher que gera um desconforto físico. A mulher sente que há alguma coisa diferente e aí faz um exame, recebe a notícia de que está grávida, mas isso não representa ainda muita coisa. Eu estou falando assim, objetivamente, fisicamente falando, é só a informação que ela tem. Obviamente que a informação já é um impacto muito grande, mas é com o tempo que as modificações vão começar, que aquele ser, né, que você não sabe quem é, que você não sabe se é homem ou mulher no primeiro momento, você não sabe nada, né, se é saudável ou não, nada, mas já recebe o amor, especialmente da mãe. O pai, isso vai vir depois e com o tempo, mas é uma relação muito louca. E aí daqui a pouco aquela barriga, né, que tem uma criança lá dentro, e daqui a pouco uma criança que sai chorando, dependente, vem para casa, uma criança, vai receber um nome, vai se chamar Alfredinho. E cresce com personalidade, o olhar brilha, e as primeiras descobertas, e a curiosidade, e as dúvidas, e os medos, e as inseguranças, e a ingenuidade, a espontaneidade, o amor, tudo ali condensado naquela coisinha que não tem religião, que não tem filosofia, que não tem discurso, que não, só ama, só tá vendo, só tá vivendo, que não tem preocupação, né? E aí a gente vai alimentando, ou se alimentando da nossa cultura. Isso não é necessariamente mal, nem bom, enfim. É um fato, todo povo tem a sua cultura e nós vamos nos alimentando das nossas culturas. A gente vai se tornando um ser educado, os pais vão impondo limites, a gente vai aprendendo a falar, nós vamos à escola, nós aprendemos a fazer matemática, nós vamos calculando e nós vamos sendo introduzidos nessa cultura por pais que nos amam e que querem super bem intencionados preparar o filho e a filha para uma vida inteira. Então você vai estudar, então você vai se formar, então você vai ser isso ou aquilo, e o filho é isso e aquilo, e se forma, e os pais se orgulham, aquele bebê, meu bebê, agora é um homem, quem diria, o Alfredinho agora se formou, é o doutor Alfredo, e o Alfredinho se perdeu, cadê? Não, agora é o doutor Alfredo, por favor, sou o doutor Alfredo, OAB número tal, fiz o AB, meu querido, sabe com quem tá falando? O Alfredinho já foi, ou pelo menos não tá mais visível, talvez esteja escondido em algum lugar ali, mas respeitem o doutor Alfredo. Doutor Alfredo cresce, o doutor Alfredo casa, o doutor Alfredo tem filhos, o doutor Alfredo prospera, o doutor Alfredo ganha poder. Há inclusive uma acusação aí de envolvimento numa falcatrua, doutor Alfredo, quem diria? E o doutor Alfredo diz, eu não sei de nada, doutor Alfredo é uma pessoa ilibada, se houve eu não sei, eu não estou sabendo.
E aí passa, o doutor Alfredo responde um processo, depois as coisas terminam, o doutor Alfredo envelhece. Doutor Alfredo, uma pontada no coração, doutor Alfredo, vá ao médico, doutor Alfredo. Doutor Alfredo adia um pouco, vai. O médico descobre que é um problema cardíaco, doutor Alfredo fica com medo. E doutor Alfredo, ao invés de recuperar o Alfredinho, se esforça de alguma maneira para provar, ele não sabe nem o que, mas ele quer mais. E aí as pessoas dizem, eu acho que o doutor Alfredo vai mudar agora. Aquela funcionária que foi humilhada por ele, que ele gritou, enfim, como tantas outras e outros. Mas não, as esperanças não, infelizmente não se concretizam. O doutor Alfredo continua empedrado naquela camada chamada doutor Alfredo. Até quando, num pico, o coração falhando, o doutor Alfredo à beira da morte. E aí, à beira da morte, talvez o doutor Alfredo se encontre com o Alfredinho. Ele estava lá, ele não tinha ido embora. Talvez aquela angústia do doutor Alfredo e aquela culpa e aquela dor e aquela tentativa de fingir que não era o que era, vinha justamente dessa tentativa de não ouvir o Alfredinho lá dentro. E o doutor Alfredo vai embora. E o Alfredinho também. E acabou. Isso é a vida, é um mistério. Para quê? O que é isso? O que é isso? Entre o nascimento e entre a morte, aqueles que chegam e aqueles que vão. E enquanto chegam e enquanto vão, vivem aqui correndo atrás. Compre. Não compre carro hoje, não compre carro amanhã, é só até sábado. Seja um líder, seja um vendedor, pitbull, seja um vencedor do sucesso. Venha, sente no colinho de Jesus, ouça as palavrinhas de alegria e de resignação que a religião tantas vezes traz, sem se dar conta que Jesus, inclusive, veio para incomodar, para tirar da zona de conforto, para nos lembrar quem somos. Aí a gente olha para tudo isso e pergunta, mas vem cá, o que é a vida, afinal de contas? Bom, eu tenho um texto no livro Mensagens que Chegam pela Manhã que pergunta, qual é a lógica da vida? Tem lógica, não? A vida tem lógica? Olhar para isso, por exemplo, que eu descrevi agora, nos traz alguma luz em relação à lógica da vida? Eu escrevi um texto sobre isso e, se você puder, eu queria que me acompanhasse. Eu quero que você ouça, eu quero que você preste atenção. Eu quero compartilhar esse texto com você. Não se explica a vida sob nenhum tipo de lógica. Se você tentar sistematizá-la, falhará. Toda lógica é limitada em minha cultura, minha capacidade de compreensão, meu tempo, meu intelecto. A mente gosta de lógica porque isso nos dá a sensação de controle. Como admitir que não há lógica? Como permanecer tranquilo se eu não tenho todas as respostas? No meu livro, O Éden, há uma frase que fala sobre isso. Nunca haverá explicações satisfatórias se a visão do todo ainda é parcial. Quem de nós enxerga o todo? Quem consegue conectar cada experiência, cada elo, cada ponta que desata aqui e amarra lá? Que tipo de lógica poderíamos aplicar às experiências que tantas vezes parecem contraditórias, inesperadas, que subvertem todas as possíveis explicações até então absolutas? Não se entende a vida com réguas, cartilhas, sistemas manuais ou regras de qualquer natureza, porque a liberdade é a base da experiência e a liberdade é selvagem. A vida é livre, portanto prescinde de teorias, supera explicações, é maior do que a lógica. Mas o que você diz está fundamentado em alguma lógica? Argumentaria algum sofista? Talvez. Mas a minha lógica é diferente da sua, porque ela se baseia na completa falta de estrutura racional organizada. Não é um sistema, é livre, é selvagem. E se a lógica, no que eu digo, ela aponta para a subversão desse conceito. Paradoxo. A lógica é fechado, previsível. O outro, a falta de lógica, é aberto, imprevisível. Diante disso,
Só me resta caminhar projetando apenas no agora, só nesse passo. E depois no próximo, e no outro, e no que virá, um de cada vez, o significado daquele instante, que só serve para aquele momento, que só existe no agora, especialmente porque ele pode mudar completamente quando amanhã se conectar com outras experiências, outras perspectivas, outros momentos que apontarão para novos caminhos, novos significados, que se plenificará de sentido. Tudo isso é uma loucura. Como sentir algum tipo de segurança em uma vida que não se baseia em lógica? Talvez você me pergunte. Olha, nesse caso a resposta é muito simples. Lógica e segurança não são sinônimos, uma não atrai necessariamente a outra. O tipo de segurança que os países garantem à sua amedrontada população não tem lógica. E a lógica que projetamos sobre a vida de maneira alguma gera segurança. Só quando isso fica claro é que desistimos de apoiar nossa paz em nossa lógica e então dá-se um milagre. Aprendemos a descansar. Se eu não posso calcular, nem prever, nem organizar os eventos da minha vida, resta projetar sobre eles significado. Isso cabe a mim, isso cabe a você. Então sou remetido para um patamar acima da lógica. Não há mais sistemas, as cartilhas desatualizaram, as regras perderam vigência, não há mais supremacia intelectual diante das aparentes contradições da vida, que, no entanto, se complementam, se comunicam, se aperfeiçoam de uma maneira tão linda, porém não linear, tão eficaz, porém sem explicações, tão abrangente, porém sem controle, que para quem vê, resta um coração humilde, perplexo e grato. É o ponto em que as explicações tornam-se desnecessárias e a lógica uma equação de criança. É quando a vida se transforma em uma infinidade de possibilidades. Quando tudo pode acontecer, não sei por onde, não sei quando, nem como, nem porquê, mas que diferença faz? No meu hoje, no meu caminho, no agora, tudo faz sentido, tudo se conecta, tudo é milagre. Sem lógica, sem racionalidade, sem controle. E talvez por isso tão belo, tão verdadeiro, tão maior do que minha relatividade presunçosa. Aquela que tenta enxergar lógica em dinâmicas que sequer enxergam a sombra, que nem imaginam onde começaram, tampouco onde irão terminar. Minha vida aqui não é muito mais do que um flash. Muitas vezes é a nossa busca angustiada por explicações que nos desvia do entendimento. Basta cada dia a própria porção e para cada experiência um significado específico, até que você enxergue o quadro inteiro. A pintura terminada, cada sombra, cada tinta, cada mancha, cada risco sem lógica, enquanto eram riscos isolados, mas tudo virou uma coisa só. O quadro está pronto. A arte finalmente se planificou de sentido. Entenda, quem quiser.